Será que temos anjos da guarda? Os anjos são ministros poderosos e militantes. O Filho de Deus advertiu sobre o perigo de desprezar um de seus pequeninos, seja criança ou alguém que pertença ao reino. Há um versículo impactante em Mateus 18, 10, onde Jesus alerta que os pequeninos não devem ser desprezados, pois seus anjos nos céus contemplam a face do Pai. A ideia de que cada crente ou cada criança possa ter um anjo atento ao seu bem-estar cria uma atmosfera de confiança e reverência. No livro aos Hebreus, capítulo 1, verso 14, encontramos mais uma pista. Esses mensageiros são espíritos ministradores, enviados para servir e cuidar daqueles que herdarão a salvação. É como se cada um de nós fizesse parte de um plano em que seres celestiais estão sempre prontos a auxiliar. Na prática, é impossível ignorar esse cuidado cauteloso, pois a Bíblia demonstra situações concretas em que anjos aparecem para resgatar pessoas de situações extremas. Por trás dessa realidade, existe a iniciativa divina. Não somos a fonte dessa proteção, tampouco a controlamos. O Pai soberano mantém tudo em sintonia perfeita. Se você for humilde o suficiente para receber esse fato com fé, passará a enxergar no cotidiano sinais de que não está sozinho. Cada detalhe prova que o cuidado do Criador pode se manifestar de maneiras extraordinárias. No entanto, não se trata de transformar anjos em ídolos ou atribuir a eles um poder supremo. Eles trabalham conforme a vontade de Deus. A alegria genuína aparece quando compreendemos que nada é impossível para quem crê e segue os caminhos do Altíssimo. Entender esse cenário traz paz ao coração e esperança renovada em cada desafio. Falar sobre anjos é mergulhar em um reino espiritual que desperta a admiração. Muitos se questionam se todo cristão tem um anjo específico ao seu lado. A Bíblia não declara de forma taxativa que haja um anjo particular e intransferível para cada pessoa, mas exibe indicações de que o cuidado acontece de maneira pessoal. É como se Deus, de seu trono, conhecesse nossas necessidades e destacasse anjos de sua corte para responder aos pedidos urgentes. Há um texto em Mateus 18 que mostra essa proximidade constante. Esses anjos, sempre diante do rosto de Deus, aguardam instruções para socorrer. O interessante é que essa verdade não diminui nossa responsabilidade de orar e buscar a Deus. Pelo contrário, nos convida a ser cooperadores de um plano imenso, em que a intervenção divina se faz presente na hora certa. É nesse ponto que percebemos: a fé não é uma ilusão. Ela nos conecta ao Criador, que pode enviar um exército celestial para cuidar de nós. Eliseu, o profeta, experimentou isso quando estava rodeado pelas tropas inimigas. Enquanto o jovem assistente temia, Eliseu via pelo olhar da fé um cerco ainda maior de cavalos e carruagens de fogo. Quem mantém o olhar fixo em Deus descobre que não há escuridão capaz de impedir o auxílio dos céus. Se você acha esse tema extraordinário, prepare-se, pois ainda temos muito a explorar. Mas antes de continuar, deixe seu comentário dizendo o que mais te inspira nessas histórias, pois esse engajamento faz toda a diferença. E aproveite para se inscrever no canal agora mesmo, pois conteúdos profundos como este podem mudar sua vida de maneira inesperada. Quando Jesus destacou a importância de não menosprezar um pequenino, estava transmitindo uma verdade surpreendente. Os versos de Mateus 18 mostram que Deus valoriza cada pessoa, sobretudo aquelas que possuem um coração humilde, semelhante ao de uma criança. Nesse contexto, os pequeninos podem ser de fato os pequenos em idade, mas também podem significar os que depositam fé simples e sincera em Cristo. Por que isso é tão relevante? Em primeiro lugar, revela que o próprio Criador não se afasta de quem se sente desamparado. Pelo contrário, ele provê cuidado, enviando auxílio angélico. É a concretização de um amor que ultrapassa nossa capacidade de compreensão. Por vezes, subestimamos as crianças, mas elas ensinam que fé não é mera teoria. É confiança plena, mesmo sem entender tudo o que se passa ao redor. Há ainda uma faceta interessantíssima nesse ensinamento. Jesus sinaliza que esses anjos estão diante do Pai,
observando e aguardando instruções. É como se houvesse um radar divino apontado para nossas necessidades, e cada anjo fosse um mensageiro incumbido de realizar ações pontuais. Ao mesmo tempo, sabemos que Deus pode usar muitas outras formas de agir, pois ele não se restringe a métodos fixos. A mensagem nos convida a olhar para cada criança com respeito e sensibilidade. Em uma sociedade que muitas vezes despreza o frágil, o texto desafia a enxergar a grandeza do reino dos céus em quem é simples. Talvez isso nos incentive a ser menos céticos e mais confiantes, deixando de lado a arrogância e abraçando a confiança verdadeira. Quando nos tornamos como crianças, abrimos caminho para vivenciar milagres de várias naturezas. A presença angélica não depende de idade ou experiência humana, mas da benevolência de um Deus que ama intensamente. E quando absorvemos esse amor, começamos a refletir a mesma ternura pelos outros. O relato de Daniel, no capítulo 6, é um exemplo notável do poder de Deus agindo por meio de anjos. Ao ser lançado na cova dos leões, por causa de uma trama política contra sua vida de oração, Daniel experimentou a salvação de forma inquestionável. Uma pedra foi colocada na entrada daquela cova, e Dário, o rei, passou a noite em agonia, temendo a tragédia. No dia seguinte, o soberano correu até o local para descobrir se Daniel continuava vivo. Em uma cena marcante, Daniel respondeu: "Meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." A intervenção foi tão extraordinária que mostrou a todos o poder superior que zelava por aquele servo fiel. Não houve ferimento, não houve arranhão. O profeta saiu ileso, e o rei reconheceu a grandeza do Deus de Daniel. O que esse acontecimento nos ensina hoje? Primeiro, que nem sempre a obediência a Deus nos poupa de confrontos difíceis, mas a presença divina nos sustenta em qualquer ambiente de risco. Depois, notamos que por trás de cada aparente derrota, pode haver um testemunho que ecoa em lugares elevados, influenciando até mesmo quem está no topo de uma nação. Quando a Bíblia fala sobre anjos enviados para proteger, não se trata de fantasia. É a expressão de um cuidado pessoal, que já agiu na história e pode seguir agindo. Muitos hoje podem se perguntar: será que isso ainda acontece? A resposta é que Deus permanece o mesmo, e suas formas de agir continuam além do que podemos raciocinar. A vida de Daniel é um registro valioso desse poder. Há, entretanto, algo essencial. Daniel mantinha comunhão com Deus, orando 3 vezes ao dia. O anjo não veio por acaso, mas em resposta a alguém que se dedicava a caminhar no temor do Senhor. Esse detalhe faz a diferença. A proteção divina não se manifesta como mero acaso, mas como reflexo de uma aliança firme. Outro momento impressionante é o de Eliseu. Ele estava em Dotã, cercado pelos exércitos da Síria, que planejavam capturá-lo por revelar segredos de guerra ao rei de Israel. Seu servo, apavorado, enxergava apenas a multidão inimiga. No entanto, Eliseu viu algo muito maior. Carruagens de fogo rodeavam o local, prontas para defendê-los. O profeta orou para que o rapaz tivesse seus olhos abertos. Num instante, ele contemplou a realidade espiritual que Eliseu já enxergava pela fé. A sensação de proteção foi absoluta. Aquele exército celestial provou que, quando Deus defende seus servos, nenhum obstáculo se mostra capaz de vencê-los antes da hora. Essa narrativa aponta para um princípio animador. Se Deus está envolvido, a vitória está garantida, mesmo que nem sempre no molde que esperamos. Às vezes, Ele concede livramento físico. Em outros momentos, a força interior é o grande sinal da presença divina. O que não muda é o fato de que Deus tem recursos que ultrapassam nossas previsões. A história de Eliseu ilumina a dimensão do sobrenatural. Quando você se sente acuado e sem saída, lembre-se de pedir ao Senhor que revele o que os olhos naturais não podem ver. Pode ser que não surjam cavalos de fogo pela rua, mas a paz que invade o coração é real e transformadora. Esse mesmo Deus que enviou anjos para Eliseu segue ativo na atualidade. Cada passagem bíblica envolvendo anjos reforça a visão de que o cuidado divino opera em harmonia perfeita. O cerco nunca é maior do que aquele que está ao nosso lado.
A vida de fé pode ser vivida com coragem, pois os céus não estão indiferentes aos desafios que enfrentamos no dia a dia. Há situações em que o anjo do Senhor aparece para resgatar quem está emocionalmente devastado. Agar, escrava egípcia de Sara, ilustra bem esse aspecto. Ela vivia uma condição delicada, servindo a Abrão. Quando Sara, cansada de esperar pelo filho prometido, entregou Agar para gerar um herdeiro, as consequências se tornaram complexas. Agar engravidou, mas seu relacionamento com Sara rapidamente se deteriorou. Após o nascimento de Ismael, surgiu um clima insuportável. Quando finalmente Sara teve o filho prometido, Isaque, se iniciou um desentendimento que levou Agar e Ismael ao deserto. Lá, sem suprimentos, ela temeu a morte do menino e se afastou para não vê-lo partir. Nesse instante de dor, um anjo a chamou e mostrou um poço de água, garantindo sobrevivência. Essa cena evidencia o lado compassivo de Deus. Ele não se limita a grandes feitos militares ou intervenções grandiosas. Ele também se importa com quem está sozinho e sem esperança. O anjo apareceu para uma estrangeira, escrava, angustiada, e a resgatou da morte. Esse fato mostra que o amor do Senhor transborda barreiras culturais e abraça quem clama. O mais bonito é que, mesmo em meio a um quadro tão conturbado, Agar teve seus olhos abertos pela intervenção divina. Deus a sustentou, prometendo fazer de Ismael uma grande nação. Embora Abraão e Sara fossem os portadores da promessa messiânica, Agar e seu filho não foram abandonados. Isso revela a justiça e a misericórdia divinas, que se manifestam independentemente das circunstâncias. Podemos aprender com a experiência de Agar, que mesmo nos desertos da vida, há um plano maior em operação. A intervenção angelical, nesse caso, representou também a compaixão do Criador por uma mulher que se sentia descartada. Não há crise tão profunda que Deus não possa reverter com seu toque de graça. Elias, um profeta notável, também se deparou com anjos em seu caminho. Depois de enfrentar os profetas de Baal no Monte Carmelo, vivendo um triunfo impressionante, ele se viu ameaçado por Jezabel. Aquela mulher prometeu que o mataria, e Elias, tomado de pavor, fugiu para o deserto. Ali, sentindo-se esgotado, chegou a pedir que sua vida fosse tirada, tamanha era sua angústia. Em meio à sua solidão, adormeceu. Nesse ponto, um anjo o tocou e lhe ofereceu alimento e água. Após comer, ele voltou a descansar, mas o mensageiro celestial retornou, insistindo para que Elias se fortalecesse mais, pois a jornada ainda seria longa. De forma semelhante ao que ocorreu com Agar, Deus demonstrou que não abandona seus servos no meio da estrada. A lição é clara. Grandes heróis da fé também conhecem momentos de fragilidade. Elias tinha acabado de orar para que o fogo descesse do céu, mas ainda assim foi tomado por medo e depressão. O anjo, nesse caso, se converteu em símbolo do cuidado pessoal de Deus para quem precisa de alento físico e emocional. Ele não gritou com Elias, não o acusou de fraqueza, apenas o alimentou e o preparou para seguir. Tal manifestação ressalta outra verdade importante. O Senhor compreende nossas limitações humanas. Se até Elias, que desafiou um reino inteiro, precisou de encorajamento, quem somos nós para não admitir nossas fraquezas? O encontro com o anjo nesse deserto mostra que o socorro divino se adequa à nossa realidade, trazendo suporte na medida exata. Após essa experiência, Elias prosseguiu até o Horebe, onde ouviu a voz suave do Criador. Às vezes, o céu envia anjos para que possamos recuperar as forças e então estarmos prontos para uma revelação ainda mais profunda. Esse Deus que participou ativamente da trajetória de Elias continua disponível para cada um de nós. No livro de Daniel, capítulo 12, surge a figura de Miguel, descrito como um grande príncipe que se levanta em favor do povo de Deus. A imagem sugere uma batalha espiritual intensa, na qual Miguel atua como um guardião divino em tempos de aflição. Essa cena reforça a existência de uma organização angelical que luta contra forças contrárias aos filhos do Altíssimo.
As palavras de Daniel mostram que haverá um período de angústia sem precedentes, mas também uma libertação para os que estão registrados no livro de Deus. Miguel simboliza esse movimento de defesa, dando a entender que não vivemos isolados em nossa luta terrena. Há um reino invisível em ação, conduzido pelo próprio Criador, para cumprir seus propósitos de redenção. A conversa sobre anjos costuma levantar muitas perguntas. Será que existem hierarquias, exércitos específicos, funções bem definidas? A Bíblia indica que, de fato, os anjos possuem papéis distintos, como mensageiros, guerreiros e protetores. Miguel, por exemplo, aparece sempre vinculado a conflitos importantes, representando o cuidado celestial em meio a tempos de crise. Essa realidade pode trazer consolo a quem se sente desvalido. Quando atravessamos provações, podemos lembrar que há mais acontecendo do que se vê a olho nu. Pode ser que as circunstâncias gritem, mas a Escritura afirma que Deus não desampara seu povo. Miguel e outros anjos foram criados para cumprir determinações divinas na esfera espiritual. O mesmo Deus que agiu em Daniel continua operando. Muitas pessoas perguntam: então, eu tenho um anjo particular? As passagens não confirmam uma atribuição individual e permanente, mas evidenciam um cuidado personalizado de Deus. O fato de Miguel se levantar em favor dos que pertencem ao Senhor reforça a mensagem de que ele sabe agir no momento certo, enviando as forças necessárias para cada batalha. Em Mateus 18, Jesus fala que os anjos dos pequeninos veem continuamente a face do Pai. Essa expressão nos ajuda a perceber que a vigilância divina é constante. Não se trata de anjos cansados, que tiram férias ou perdem o foco. Eles permanecem atentos às ordens do Criador, sempre prontos para intervir em favor do bem. Esse zelo ininterrupto reflete o caráter de Deus, que nunca dorme nem nos abandona. Ele não deixa uma pessoa desprotegida enquanto cuida de outra. Seu reino é eterno e abrange a totalidade do universo, e seus mensageiros agem em perfeita sintonia com sua vontade. Essa realidade ilumina o fato de que ninguém escapa do olhar amoroso do Senhor, por mais isolado que se sinta. Podemos ver isso em várias situações bíblicas. Daniel, Agar, Elias, Eliseu, todos enfrentaram crises terríveis. Mesmo assim, a intervenção angélica não veio tarde demais. Houve instantes em que parecia não haver solução, mas o socorro irrompeu do modo mais surpreendente. Esse padrão se repete como uma marca de que a providência celestial não falha. Porém, é importante destacar que anjos jamais substituem o relacionamento que temos com Deus. Não oramos a anjos, pois a adoração e a oração pertencem ao Senhor. Eles são servos que executam tarefas em sintonia com o Pai. Quem sustenta a obra é o próprio Deus onisciente, que em seu grande amor escolhe enviar esses seres espirituais para cumprir funções específicas em nossa vida. Em meio às tensões modernas, onde distrações e aflições se multiplicam, é reconfortante lembrar que há sentinelas do céu atentos às necessidades de quem anda em fé. Esse cuidado também nos estimula a agir com gratidão, pois há uma graça silenciosa operando em nosso dia a dia, ainda que não a vejamos diretamente. Há quem tente usar a figura dos anjos como talismãs ou objetos de superstição. No entanto, a Bíblia mostra que eles servem para manifestar o amor de Deus e não para satisfazer nossas fantasias. O cuidado angélico destaca a soberania divina, pois é o Pai quem orienta esses mensageiros a intervir segundo propósitos maiores. Há ocasiões em que não compreendemos imediatamente por que certos livramentos ocorrem e outros não. A soberania divina envolve mistérios que nem sempre são revelados. Ainda assim, há segurança em saber que mesmo quando algo parece dar errado, Deus está no controle. A manifestação angelical pode ser clara ou silenciosa, mas o objetivo é sempre nos conduzir para mais perto de Deus. Daniel compreendeu a grandeza desse cuidado quando foi arrancado da cova dos leões. Eliseu teve convicção de que estava cercado por forças maiores do que o exército sírio. Agar descobriu que, apesar de sentir-se abandonada,
não estava sozinha. Elias recebeu sustento no deserto, ao ponto de superar seu esgotamento. Esses relatos servem de lembrete para nós. Não há terreno em que Deus não possa nos alcançar. Seja no palácio, na cova, no deserto ou na montanha, Ele continua o mesmo. A lógica do céu não é igual à nossa. Por isso, cabe a nós depositar confiança nele, pois nunca sabemos qual será o momento em que um mensageiro surgirá, trazendo a solução que tanto precisamos. Com esse entendimento, evitamos transformar anjos em seres mitológicos ou afastados. São parte de um plano divino que atravessa séculos, revelando a bondade do Criador e apontando sempre para o cuidado que ele tem para com seus filhos. Ao longo da história, diversas culturas representaram anjos de formas variadas, por vezes distorcendo a compreensão bíblica. A palavra de Deus, contudo, apresenta anjos como seres conscientes, capazes de comunicação e, sobretudo, subordinados a Deus. Não operam por vontade própria, mas sempre seguindo ordens do Altíssimo. Em passagens como em Gênesis 19, vemos anjos que avisam Ló a sair de Sodoma. No Êxodo, temos o anjo que ia adiante do povo de Israel. Em Apocalipse, aparecem anjos que tocam trombetas e executam juízos. Cada relato reforça a multiplicidade de funções que eles desempenham ao longo das eras. No que se refere à guarda pessoal de cada crente, muitos citam o Salmo 91, onde se lê que Deus ordenará seus anjos para nos proteger em todos os caminhos, para que não tropecemos. Esse texto sublinha a providência divina, mas não estabelece uma exclusividade absoluta para um único anjo em particular. O que fica claro é que o Pai, conhecendo cada detalhe, envia ajuda conforme as necessidades surgem. Quando estudamos essas camadas históricas, vemos que anjos aparecem em toda parte, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, confirmando um cuidado que não muda com o tempo. Essa permanência da intervenção angélica aponta para a fidelidade de Deus em qualquer contexto. É um fato que anima o coração de todo aquele que crê. Hoje, muitos ainda testemunham livramentos aparentemente inexplicáveis. Embora não possamos validar cada relato, sabemos que Deus continua agindo. Não se trata de vender uma sensação de segurança irreal, mas de reconhecer que o mesmo Deus que salvou Daniel e confortou Elias pode intervir onde houver fé genuína. Qual é o combustível que move esses anjos na missão de proteger os escolhidos? A Bíblia sugere que eles amam obedecer ao Criador, servindo com alegria e zelo. Não existe neles inveja ou rivalidade, pois seu único foco é cumprir a vontade daquele que é santo e digno de toda a adoração. Esse amor por Deus se estende a nós, que somos alvos do cuidado divino. No Salmo 34, lemos que o anjo do Senhor se acampa ao redor dos que o temem e os livra. Esse temor do Senhor não é pavor irracional, mas reverência e submissão voluntária à sua soberania. Quando vivemos nesse estado de reverência, a ação angelical se torna um reflexo do próprio amor de Deus nos envolvendo. A história de Elias, ao receber alimento no deserto, transparece esse cuidado cheio de compaixão. O anjo não veio para julgá-lo, mas para alimentá-lo em sua fraqueza. Ao olhar para aquela refeição simples, mas milagrosamente provida, enxergamos um gesto de carinho divino, e no meio desse gesto, um anjo cumpre sua função de servir. Perceber o quanto Deus nos ama, ao ponto de enviar mensageiros para nos guardar, transforma nosso modo de encarar os desafios. É uma segurança que liberta de ansiedades desnecessárias. Se o Senhor se importa a esse ponto, por que temer tanto as circunstâncias? Anjos, afinal, não são apenas criaturas celestes distantes, mas instrumentos do amor divino que se torna ação concreta no mundo visível. Por isso, ao se deparar com adversidades, lembre-se de que existe uma rede de cuidado que vem do alto. Isso não quer dizer que a vida será livre de problemas, mas que nunca estaremos sozinhos. A presença desse amor celestial nos ajuda a prosseguir com um coração firme, confiando que o melhor está nas mãos de Deus. Davi, o rei e salmista, tinha profunda convicção da proteção divina. Em muitos de seus cânticos, ele menciona o Senhor enviando livramento em meio às guerras.
Um exemplo marcante é o Salmo 35, onde Davi pede que seus inimigos sejam dispersos como palha ao vento e perseguidos pelo anjo do Senhor. Esse clamor reflete a certeza de que havia um aliado invisível lutando ao seu lado. Davi não dependia somente de seu exército ou de sua coragem. Confiava que Deus, com seu poder, podia enviar forças além do que a vista natural podia captar. Ele chegou a dizer que uns confiam em cavalos, outros em carros de guerra, mas ele confiava no nome do Senhor. Essa mentalidade tornou Davi um homem segundo o coração de Deus. Ele reconhecia suas limitações, mas depositava a esperança no auxílio divino. Tal confiança resultava em estratégias vitoriosas, pois Deus se mostrava presente. Em algumas batalhas, anjos são mencionados diretamente, noutras, a conquista ocorria por fatores surpreendentes. O essencial é que Davi mantinha uma vida de relacionamento íntimo com o Senhor. Ele compunha salmos, meditava na lei, buscava direção. Assim, estava sintonizado com as promessas celestes. Quando a Bíblia fala que anjos se movimentam para nos ajudar, está implícito que vivemos sob um pacto de amor com Deus. Davi viveu essa verdade na prática. Esse guerreiro poeta nos inspira a valorizar a comunhão com o Criador. Quando oramos, louvamos e meditamos na palavra, criamos um ambiente propício para que a ação divina se revele. Ainda que não vejamos anjos com olhos naturais, sabemos que eles podem estar em atividade. E assim, seguimos o exemplo de Davi, marchando com coragem no campo de batalha da vida. Ao ler a história de Eliseu e o cerco de Dotã, é quase inevitável imaginar o cenário épico de cavalos e carruagens de fogo. Aquele exército inimigo, tão poderoso aos olhos humanos, tornou-se ínfimo diante do poder que protegia o profeta. O que mudou foi a percepção do servo, que recebeu uma visão sobre a realidade oculta. Muitas vezes, nos sentimos como esse servo, amedrontados pelas circunstâncias. Tudo parece perdido, mas Deus já preparou um exército de soluções que apenas aguardam o momento de se manifestar. Essa noção de carruagens flamejantes representa a majestade divina pronta para agir no momento apropriado. Vale observar que Eliseu não recuou ou se desesperou. Ele orou para que o moço enxergasse. Em vez de reivindicar a derrota do inimigo de forma imediata, pediu primeiro a abertura dos olhos de quem o acompanhava. É uma lição sobre o valor de ter consciência espiritual, antes mesmo de buscar o milagre exterior. Às vezes, tudo o que precisamos é enxergar que Deus já proveu os recursos para a nossa vitória. Para nós, isso significa insistir em oração, pedindo percepção para compreender que não lutamos sozinhos. Pode não vir uma imagem física de cavalos de fogo, mas um entendimento profundo de que estamos guardados. Quem aprende a descansar nessa verdade, consegue enfrentar situações extremas com uma serenidade quase incompreensível. A história de Dotã continua ecoando através dos séculos. Ela lembra que nem sempre o livramento acontece do jeito que supomos. Porém, a realidade divina sempre supera a nossa. E se tivermos fé, Deus mostrará que as chamas invisíveis de seu exército também queimam ao nosso favor. No livro de Romanos, capítulo 8, há uma afirmação consoladora. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso não significa que tudo seja agradável ou simples, mas que o resultado final será usado para o nosso crescimento e para a glória de Deus. Nesse panorama, os anjos atuam como peças fundamentais no cumprimento desse plano. Eles não são maiores que Deus e não podem contrariar sua vontade. Entretanto, são valiosos instrumentos de intervenção em nosso auxílio. A passagem de Hebreus 13 afirma que Ele nunca nos deixará nem abandonará. Então podemos dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. Essa segurança se baseia na fidelidade divina, com o suporte de mensageiros celestes ou de recursos inimagináveis. Ao mesmo tempo, precisamos lembrar que o foco central é Cristo. Ele é o mediador de uma nova aliança, o Rei dos Reis, aquele que possui todo o poder. Anjos se dobram diante dele, reconhecendo sua autoridade suprema. Se estamos unidos a Cristo,
temos acesso direto à presença de Deus e desfrutamos de bênçãos que incluem proteção celestial. Mas a proteção não elimina a nossa responsabilidade. Precisamos vigiar, orar, manter uma conduta que reflita a presença do Espírito Santo em nós. Afinal, a espiritualidade bíblica não é passiva. Caminhamos em parceria com Deus, e Ele, por sua graça, intervém em diversos níveis, seja por meios angelicais ou outros. Saber que há anjos ministradores deve nos animar, mas nossa esperança definitiva é o próprio Senhor. Em qualquer época, Ele emprega o que for necessário para cuidar dos seus. Assim, podemos avançar sem medo, certos de que a vitória já está garantida em Cristo, que reina acima de todas as potestades. Há quem se pergunte, se os anjos estão por toda parte, por que ainda passamos por sofrimentos? O fato de Deus enviar anjos para nos guardar não nos isenta das consequências do mundo caído. A história de Daniel mostra que ele foi lançado na cova, mesmo sendo fiel. A de Eliseu, cercado pelas tropas inimigas. O livramento veio, mas não evitou o confronto inicial. O ponto principal é que Deus não nos abandona em nenhuma situação, e cada experiência dolorosa pode se transformar em amadurecimento e testemunho. Esses períodos de prova muitas vezes aproximam as pessoas de um relacionamento mais profundo com o Criador, despertando a consciência de que dependemos de algo maior que nós. Mesmo com a atuação angelical, o Pai pode permitir que enfrentemos vales profundos para então exibir sua força no momento certo. Esse tempo de espera pode nos ensinar humildade, paciência e confiança total. Se recebêssemos tudo de maneira instantânea, talvez não valorizássemos a graça e a fidelidade divinas. Portanto, confiar em Deus inclui aceitar seus caminhos. Não vamos ditar como nem quando Ele deve agir. Anjos podem surgir de forma maravilhosa, ou Ele pode providenciar ajuda por vias humanas, movendo alguém a estender a mão. A lição de fundo é sempre a mesma. Ele está no comando, zelando por nós. A liberdade de confiar abre espaço para a paz verdadeira. Isso não significa anestesia diante das dores. Significa que, ao enfrentá-las, sabemos que não estamos desamparados. Há um destino eterno seguro. E enquanto caminhamos neste mundo, podemos contar com a ação soberana do Pai, que já provou seu amor ao entregar Jesus em nosso favor. Alguns textos bíblicos mostram anjos empunhando espadas ou protegendo o povo contra exércitos. A ideia de milícia celestial ressalta o fato de que esses seres não são passivos. Há um combate real no mundo espiritual, e eles atuam como soldados da justiça divina. Esse entendimento nos faz refletir sobre a grandeza do conflito que se desenrola além do que vemos. Em Apocalipse, há descrições de anjos tocando trombetas e derramando taças de juízo. Eles não apenas guardam, mas também executam decretos divinos contra a impiedade. Isso sugere que a missão angélica vai além do nosso bem-estar individual. Eles servem aos propósitos de Deus na história da salvação e do juízo final. Ao mesmo tempo, esses relatos enfatizam a seriedade do pecado e a necessidade de redenção em Cristo. Sem Ele, estamos em oposição a um Deus santo, mas graças à cruz, temos acesso à reconciliação. Os anjos, portanto, não são somente guarda-costas particulares, são peças ativas numa narrativa maior que envolve o futuro de toda a criação. Quem compreende essa amplitude, percebe que a presença angelical não se limita a ações pontuais de livramento. Ela se alinha a uma condução divina que culminará no estabelecimento pleno do reino de Deus. Até lá, cabe a nós manter comunhão com o Altíssimo, confiando que Ele sabe como sustentar nossa caminhada. Os escudos invisíveis desses guerreiros celestiais continuam disponíveis a quem vive submisso à vontade do Criador. É um convite à fidelidade, pois não existe lugar onde o Senhor não possa nos acompanhar. Esse amparo reforça a certeza de que não existe motivo para temer quando se anda na luz, já que o dono de tudo governa cada detalhe. Como seria a nossa vida se entendêssemos plenamente que nunca estamos sozinhos? A palavra ensina que, acima de tudo, Deus está conosco, prometendo jamais nos abandonar. E junto a essa segurança,
vêm os anjos, que em momentos específicos aparecem para consolar, proteger, orientar. É fascinante pensar que naquela cova, Daniel não estava sem companhia. No cerco, Eliseu não estava abandonado. No deserto, Elias não enfrentava a solidão absoluta. E no dia de hoje, pessoas passam por tribulações variadas e, ainda assim, são alcançadas pela ajuda dos céus, mesmo sem verem rostos angelicais ou sinos tocando. Essa consciência pode mudar nossa atitude diante do medo. Não significa que deixaremos de sentir apreensão, mas que teremos um ponto de apoio sólido. Quando tudo ao redor sugere desesperança, a certeza da presença divina pode ser o fator decisivo para resistir. Os anjos não são a fonte principal, mas representam esse mover de Deus na nossa direção. Entretanto, é bom lembrar que as Escrituras nos orientam a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. O objetivo maior não é colecionar aparições angelicais, mas viver um relacionamento intenso com o Pai. Anjos são reflexo da bondade do Senhor, mas a intimidade que Ele deseja conosco vai além de qualquer sinal ou maravilha. Saber que não estamos sós deve nos motivar a ser gratos e a compartilhar esperança com quem ainda se sente desamparado. Esse cuidado divino não é privilégio de alguns iluminados, mas está ao alcance de todos que se rendem à graça de Cristo. Afinal, se o próprio Deus não nos abandona, podemos crer que enviará tudo o que for necessário para cumprir seus planos em nós. Mesmo com tantas referências, fica a pergunta: anjos realmente são necessários se Deus é onipotente? A resposta bíblica é que Ele não precisa de nada para cumprir seus propósitos, pois é soberano. Ainda assim, escolhe usar agentes, sejam anjos ou pessoas, para operar sua vontade. É uma forma de relacionamento e expressão de seu amor. Isso se torna ainda mais claro em passagens como Romanos, capítulo 8. Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem dos que o amam e são chamados segundo o seu propósito. Ele nos predestinou para sermos semelhantes a seu Filho, justificou-nos e promete glorificar-nos. Essa obra completa demonstra que nada foge ao seu cuidado. No fim das contas, a maior segurança não vem dos anjos, mas do Deus que os comanda. Ele mesmo afirma que jamais nos deixará. Hebreus 13 relembra essa garantia e cita nosso direito de declarar: o Senhor é meu auxílio, não temerei. Em outras palavras, se estamos sob a proteção do Todo-Poderoso, não há nada que possa prevalecer contra nós, além do que Ele permita para nosso crescimento. Os anjos, portanto, são meios que revelam o quão próximo e pessoal é esse cuidado divino. Se porventura Deus decidiu que um anjo deve te livrar de um acidente ou de um ataque, Ele assim o fará. Mas, se preferir outro caminho, seu plano continuará sendo perfeito. Nossa confiança precisa estar enraizada no amor e na sabedoria do Criador. É importante compreender isso para evitar dependências equivocadas. Há quem busque se comunicar com anjos como se fossem deuses menores. Esse desvio não é bíblico, pois nossa adoração se dirige única e exclusivamente ao Senhor. Ele é a fonte de poder, e seus mensageiros agem em sintonia com sua vontade. Agora que percorremos tantos relatos e reflexões, podemos sentir uma nova segurança sobre a realidade dos anjos. A Bíblia não deixa dúvidas de que eles existem, mas enfatiza que Deus é o centro de toda a providência. Cada intervenção angelical vista nas Escrituras aponta para o amor que o Pai manifesta na história humana, culminando na redenção em Cristo. Se você chegou até este ponto, significa que está aberto a enxergar mais do cuidado divino. Aproveite para comentar aqui como essas histórias bíblicas impactaram seu modo de pensar. Compartilhe algo que mexeu com sua fé ou trouxe clareza a um momento difícil. Seu testemunho pode encorajar muitos que precisam ler uma palavra de esperança. Dá para viver de forma diferente quando se sabe que há um Deus no comando, apoiado por seres celestiais que Ele mesmo criou. Não somos meras vítimas do acaso. Exatamente por isso, é precioso manter o coração entregue ao Criador, confiando tanto nos dias calmos
quanto nas tempestades inevitáveis. Se deseja continuar explorando a Bíblia de maneira profunda e inspiradora, inscreva-se no canal agora mesmo e ative as notificações. Temos muitos temas edificantes para compartilhar, e cada nova descoberta pode ser a resposta que você tem procurado. Aproveite também para deixar o seu gostei e encaminhar este conteúdo a alguém que precise dessa mensagem. Chegamos ao fim da nossa jornada, mas a aventura de fé continua em cada coração disposto a conhecer mais de Deus. Os anjos, em toda a narrativa bíblica, operam como agentes ativos de um Criador que nos ama intensamente. Eles fecham bocas de leões, revelam poços de água no deserto, cercam profetas com carruagens de fogo, alimentam servos cansados e indicam a magnitude de um reino eterno. Nada disso, porém, substituirá o relacionamento pessoal com o Pai. Se você crê em Cristo como Salvador, pode ter a certeza de que está sob a atenção divina dia e noite. E mesmo que um anjo da guarda não seja designado exclusivamente a você, existe a plena convicção de que o céu inteiro age em favor de quem vive no centro da vontade de Deus. Que esse entendimento fortaleça sua caminhada e desperte um desejo genuíno de mergulhar na palavra. Não fique apenas com este texto. Busque aprofundar cada referência apresentada. Cada versículo das Escrituras é uma porta aberta para compreender melhor o coração do Pai e o papel dos anjos em nossa vida. Obrigado por acompanhar até aqui. Foi um prazer compartilhar essas verdades com você. Se ficou alguma questão, deixe nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, pois sempre teremos conteúdos que podem fazer diferença na sua fé. Deus abençoe a sua vida e lembre-se, há um cuidado constante vindo do trono envolvendo cada um que se rende ao amor divino. Até a próxima.